Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque o menino Cauê Furquim foi para o Bahia. E olha, o Corinthians está falando em aliciamento do clube baiano. Vamos falar sobre isso? E tem uma dupla inédita de ataque pintando para o jogo do fim de semana, justamente contra o Bahia. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o Cauê Furquim, de 16 anos, uma das joias das categorias de base do Corinthians, vinha inclusive sendo relacionado para jogos do Campeonato Brasileiro pelo técnico Dorival Júnior, para dois, se eu não me engano, Ceará e Fortaleza. No meio de tantas dificuldades de ataque, né, que o Dorival sofreu nos últimos tempos, ele acabou recorrendo, né, às categorias de base, o Kaique, o Guinegão e o próprio Cauê Furquim. Só que o que aconteceu? Simplesmente o Bahia pagou a multa rescisória e está levando o menino para jogar lá no clube baiano. A questão é, o Corinthians ele ainda pertence às categorias de base. Ele estava para assinar o seu primeiro contrato profissional. Até não sei se já não tinha assinado, né? Mas ainda pertencia à base e aí faz aquela transição, né? Base profissional, base profissional. E, obviamente, o profissional do Corinthians estava negociando com o atleta, família, empresários, para aumentar o seu salário, para poder aumentar a multa rescisória. Ele tinha uma multa rescisória no valor de 50 milhões de euros para o mercado externo. Só que tem um problema. Nessa idade, 16 anos, para o mercado interno, essa multa, por lei, ela não pode ser 2.000 vezes maior do que os vencimentos dele. Então, essa multa, ela estagnou, ela bateu através do salário dele de R$7.000, porque é um menino de 16 anos, né? Que está, ok, já foi relacionado para o profissional, e aí você já tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, R$7.000 era o salário dele e o clube ainda não havia conseguido aumentar. 2.000 vezes esse salário, a multa chegou em 14 milhões de reais. O Bahia simplesmente veio e pagou essa multa rescisória. E está levando o Cauê Furquim. Honestamente, eu não vejo como um aliciamento, e aqui não tenho base jurídica para isso, e não sei também mais bastidores do negócio, mas me parece que o clube cumpriu a lei. O clube viu uma brecha, e aí, claro, o Corinthians tem todo o direito de reclamar por entender que houve uma, digamos assim, pelo menos uma não cordialidade, né, entre os clubes. Porque se você vai fazer isso, comunica, conversa, mas foi uma questão meramente, né, financeira, econômica e, enfim, de dizer, peraí, a multa dele é tanto, então vou pagar e vou levar, porque está previsto em lei. Claro que isso é muito frio, né? Você atuar dessa maneira numa relação cordial que normalmente os clubes têm nesse tipo de negócio. Não foi o caso. E o Corinthians ficou bravo, hein? Ficou bravo. Inclusive emitiu uma nota dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Já começa a mágoa no primeiro parágrafo, né? Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim. Aí azedou. Formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Football Group e o Esporte Clube Bahia. E aqui que mora o X da questão. Em nenhum momento, o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Resumindo, o Corinthians está acusando o Grupo City
de usar o Bahia como um intermediador para que ele chegue até algum clube do Grupo City. Pode ser o Manchester City, mas pode ser outros clubes que o Grupo City tem mundo afora. Reforçamos mais uma vez nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Sport Clube Bahia e o City Futebol Group. Rompeu. Então, assim, a relação não existe mais. Pelo Corinthians entender que houve um aliciamento imoral e ilícito. Repito, não tenho base jurídica. Até onde eu sei, pelas informações, o Bahia cumpriu a lei, mas é óbvio que nas relações entre os clubes não é a melhor maneira de você conduzir as coisas. O fato é que Cauê Furquim, diante até de uma necessidade que o Dorival tinha, né, de atacantes, de usar a base, está indo jogar no Bahia aos 16 anos por 14 milhões de reais. No futebol isso não é nada. Se vingar, puxa vida, isso vai dar muito pano para manga. Vamos lá, gente. Vamos falar de uma dupla de ataque inédita que pode rolar no jogo contra o Bahia. E olha o que é ironia, né? Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena. Imagina a relação, né, entre os dirigentes dos clubes nessa partida, provavelmente numa noite fria paulistana, lá nos Alpes de Itaquera, porque lá faz um frio, hein? Mas a dupla de ataque ela pode ser formada por Kaique e Guinegão. É uma informação da Rádio Tatiaia de que o Dorival Júnior treinou com essa formação, colocando o Thales Magno no banco de reservas. Por quê? Porque o Yuri está fora, vocês sabem, provavelmente por uns 2 a 3 meses. O Memphis Depay ainda segue fora, mais umas 3 semanas pelo menos. O Carrilho não volta esse ano e a gente nem conta ele mais como um atacante. O Héctor Hernandes não vem sendo aproveitado, não faz mais parte dos planos. E o Romero está suspenso. Que loucura. Não tem ataque para botar em campo. Pelo menos o restante da equipe segue igual, com exceção do Carrilho, né? Então você tem Hugo Souza, Mateuzinho e Bidu nas laterais, André Ramalho e Kaká, e Gustavo Henrique na defesa, Ranieri, Martínez, Bidon, provavelmente com o Rodrigo Garro, e no ataque, Kaique e Guinegão. É o Corinthians tendo que apelar para a base. O Vitinho foi contratado, talvez seja relacionado, mas não dá nem para contar com isso, porque ele recém chegou, ficou 2 meses e meio sem jogar. Ele mesmo disse que, né, foi muito cauteloso sobre... ele quer jogar o quanto antes, mas não sabe bem, chegou agora, está se ambientando, então não dá para contar. Mas vamos lá, né? Daqui a pouco o cara treinou muito bem durante a semana, tá super bem fisicamente, vai pro banco. Não esperaria por isso. E não tem, cara, não tem. Acho até que o Dorival deveria relacionar pelo menos o Héctor Hernandes, porque, pô, tão fora dos planos assim, não tem outro, cara. Emprestou o Pedro Raul pro Ceará e o cara tá lá fazendo gol pra caramba. Então, assim, o Corinthians não tem. E não pode contratar por conta do transfer ban. Então, a solução estará na base. Mas será que a base vai ser a solução? Eu não sei, mas nesse momento não tem muito mais alternativas. Guinegão e Kaique, a dupla de ataque. Vocês gostam? Eu acho que uma resposta melhor do que a do Thales Magno eles podem dar. Vocês não concordam? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!